Era uma tarde comum quando Rafael, um homem simples e trabalhador, saía do mercado após comprar alguns itens básicos. No caminho, avistou Dona Helena, uma viúva idosa, lutando para carregar 2 sacolas pesadas. O semblante dela misturava cansaço e fragilidade. Sem pensar 2 vezes, ele se aproximou e disse: "Deixe-me ajudar a senhora." Com passos lentos, Rafael caminhou ao lado dela até o ponto de ônibus. Pelo caminho, trocou algumas palavras gentis, tentando aliviar o peso não só das sacolas, mas também da solidão que a viúva carregava. Dona Helena sorriu, agradecida, e confidenciou que fazia tempo que ninguém lhe oferecia ajuda sem pedir nada em troca. Antes de se despedirem, Rafael ainda insistiu em pagar alguns itens que ela havia deixado para trás por falta de dinheiro. Não era muito, mas para ele representava um gesto de humanidade. "Não se preocupe, Dona Helena, isso é só pão e leite. A senhora merece muito mais do que isso", disse, entregando-lhe as compras. Minutos depois, já caminhando para casa, Rafael ouviu o som familiar de uma notificação no celular. Achou que fosse apenas uma mensagem de rotina, mas, ao olhar a tela, seu coração disparou. O aplicativo do banco exibia um aviso em letras vermelhas. Sua conta foi temporariamente bloqueada por atividade suspeita. Ele parou no meio da calçada, sem entender nada. O suor frio escorreu pela testa. Como poderia, em questão de minutos, ter ajudado alguém e agora estar diante de um problema tão grande? Rafael não sabia, mas aquele gesto simples estava prestes a revelar um segredo que mudaria sua vida para sempre. Rafael tinha 34 anos e levava uma vida simples, marcada pelo trabalho honesto. Era funcionário de uma oficina mecânica, onde passava os dias entre ferramentas, graxa e conversas rápidas com clientes. Não ganhava muito, mas sabia administrar cada centavo com disciplina. Para ele, dignidade não vinha do tamanho da conta bancária, mas da consciência tranquila ao deitar a cabeça no travesseiro. Já Dona Helena era uma viúva de 68 anos, conhecida no bairro por sua delicadeza e pela solidão que carregava desde a morte do marido. Vivia em uma casinha antiga, sustentando-se com uma pensão modesta que mal cobria as despesas. Costumava sair sozinha ao mercado, sempre com passos curtos e olhos marejados, como se cada sacola fosse mais pesada que seu coração. Apesar das dificuldades, Dona Helena preservava pequenos hábitos que lhe davam ânimo: comprar flores no caminho de casa, conversar com a vizinha na calçada ou alimentar os pássaros na praça. Mas, no fundo, sentia a ausência de alguém que estendesse a mão de verdade. O luto e a falta de apoio transformaram sua rotina em uma batalha silenciosa contra a tristeza. O destino, no entanto, tem sua forma peculiar de unir histórias. Foi numa tarde aparentemente comum que os caminhos de Rafael e Dona Helena se cruzaram no mercado. Ele carregando as próprias compras e ela lutando contra o peso das sacolas e do tempo. A cena chamou sua atenção não apenas pelos braços frágeis da viúva, mas pela dignidade com que ela insistia em seguir em frente. Rafael não sabia, mas ao decidir ajudar, estava entrando em uma trama que ia muito além de um gesto de bondade. Aquele encontro seria o gatilho para uma sequência de acontecimentos inesperados, que revelariam segredos guardados há anos e mudariam não só a vida dele, mas também a dela. Rafael não pensou 2 vezes quando viu Dona Helena quase tropeçar com o peso das sacolas. Aproximou-se com um sorriso discreto e disse: "A senhora permite?" Sem jeito, ela tentou recusar, mas logo cedeu. Ele pegou as sacolas como se fossem leves e caminhou ao lado dela. O simples gesto parecia iluminar aquela tarde cinzenta. Enquanto seguiam juntos, trocaram algumas palavras. Helena contou que costumava ir ao mercado sozinha, mesmo quando sabia que era difícil. Para ela, pedir ajuda era quase como admitir fraqueza. Rafael ouviu com atenção e respondeu:
Às vezes, aceitar ajuda também é um ato de coragem. A viúva sorriu pela primeira vez em dias. No meio do trajeto, Rafael percebeu que havia itens deixados para trás. Entre eles, pão e leite. Sem pensar, voltou ao mercado e comprou com o próprio dinheiro. Ao entregar os alimentos a Dona Helena, disse em tom simples: "Essas coisas não deveriam faltar na mesa de ninguém." Ela segurou os olhos marejados, emocionada com tamanha gentileza. O que para Rafael era apenas um gesto comum, para Dona Helena foi um presente de valor incalculável. Havia muito tempo que alguém não se importava de verdade com sua dor. Era como se uma chama de esperança tivesse sido reacendida dentro dela. Aquilo não era apenas sobre sacolas carregadas, mas sobre um coração que voltava a acreditar. Mal sabia Rafael que aquele ato de generosidade seria o estopim de algo maior, porque em questão de minutos ele deixaria de ser apenas o homem que ajudou uma viúva com suas compras para se tornar protagonista de uma reviravolta que mexeria com sua vida financeira e emocional. Após se despedir de Dona Helena, Rafael seguiu seu caminho com a sensação leve de ter feito algo certo. Carregava consigo a paz de quem acredita que a bondade sempre retorna. Porém, mal tinha andado alguns quarteirões quando ouviu o som familiar do celular vibrando no bolso. Sorriu, achando que fosse apenas uma mensagem do trabalho. Ao desbloquear a tela, o sorriso sumiu. Um aviso em letras vermelhas apareceu no aplicativo do banco. Sua conta foi temporariamente bloqueada por suspeita de atividade incomum. Rafael parou no meio da calçada, sentindo o estômago gelar. Como assim bloqueada? Ele não havia feito nada de errado. A tranquilidade deu lugar ao desespero. Tentou acessar o saldo, mas tudo estava indisponível. A mensagem era clara: nenhum saque, nenhuma transferência, nenhum pagamento seria possível. O coração acelerou. As compras que acabara de pagar, a ajuda à viúva, a vida organizada com tanto esforço, tudo parecia ameaçado de uma só vez. Rafael encostou-se em um muro tentando raciocinar. Pensou em ligar para o banco imediatamente, mas era fim de tarde e a central já estava quase fora do ar. O que teria causado aquilo? Será que alguém havia usado seus dados? Será que o simples gesto de ajudar Dona Helena tinha alguma ligação com o ocorrido? Naquele momento, não havia respostas. Apenas a estranha sensação de que sua vida havia mudado de direção em questão de minutos. O que começou como um ato de bondade, agora se tornava o início de um enigma que ele não conseguiria ignorar. Naquela noite, Rafael mal conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro, olhando o celular a cada 10 minutos, esperando que o aplicativo do banco liberasse sua conta. Mas a mensagem permanecia a mesma: conta bloqueada por atividade suspeita. O coração dele apertava ao imaginar as contas chegando e a possibilidade de não ter acesso ao próprio dinheiro. Na manhã seguinte, foi pessoalmente até a agência. Depois de enfrentar uma longa fila, ouviu do atendente apenas respostas vagas. Senhor, houve movimentações incomuns associadas ao seu CPF. Estamos investigando. Rafael tentou argumentar, mas era como falar com uma máquina. Saiu de lá com a mesma dúvida, apenas mais aflito. Logo os boatos começaram a circular. No bairro, alguns vizinhos cochichavam. Ouvi dizer que a conta dele foi bloqueada. Será que se meteu em coisa errada? Rafael, que sempre prezou pela honestidade, sentiu o peso das desconfianças como pedras atiradas contra sua reputação. Era injusto, mas ele não podia impedir os julgamentos. Enquanto isso, lembrava-se de Dona Helena. Será que a compra dela, de algum modo, tinha relação com aquilo? Ele se lembrava nitidamente de ter pago pão e leite no cartão, logo antes de tudo acontecer. A coincidência parecia grande demais para ser ignorada. A dúvida crescia como uma sombra em sua mente. Com cada porta que se fechava, Rafael sentia que estava sozinho na luta. Mas o que ele ainda não sabia é que aquele bloqueio bancário
não era apenas um problema técnico. Era a ponta de um fio antigo que ligava seu destino ao da própria viúva que havia ajudado horas antes. Determinando-se a ir até o fim, Rafael voltou à agência dias depois, exigindo explicações mais claras. Dessa vez, foi chamado para uma sala reservada, onde um gerente folheava alguns papéis com expressão preocupada. Senhor Rafael, o bloqueio da sua conta foi resultado de uma movimentação vinculada ao CPF de uma terceira pessoa, explicou em tom grave. Atônito, Rafael pediu detalhes. O gerente hesitou antes de revelar. Essa movimentação está conectada a compras feitas em nome de Helena Almeida. O coração de Rafael disparou. Helena era justamente a viúva que ele havia ajudado no mercado. De repente, o gesto de bondade que deveria ter passado despercebido parecia estar no centro de um mistério. Procurando por respostas, Rafael foi até a casa de Dona Helena. Ela se surpreendeu ao vê-lo, mas logo entendeu a razão da visita. Com voz baixa, confessou que seu falecido marido havia deixado uma longa dívida com aquele mesmo banco e, por isso, o nome dela estava em constante monitoramento. A coincidência de Rafael ter pago suas compras acabou ligando sua conta à dela. Eu nunca imaginei que isso poderia afetar você, disse Dona Helena, com lágrimas nos olhos. Rafael, embora surpreso, sentiu compaixão. Não via nela uma culpada, mas uma vítima de um passado mal resolvido. Era como se fios invisíveis do destino tivessem entrelaçado suas histórias, unindo-os de forma inesperada. Naquele instante, Rafael percebeu que estava envolvido em algo muito maior que um simples bloqueio bancário. O passado da viúva havia batido em sua porta através de um sistema impessoal e frio. Mas o que ainda parecia um problema estava prestes a se tornar a chance de uma reviravolta em sua vida. Com a ajuda de documentos e registros, Rafael conseguiu provar que não tinha ligação alguma com as dívidas deixadas pelo marido de Dona Helena. O banco, após dias de investigação, finalmente reconheceu o erro. A coincidência de movimentações havia acionado um bloqueio automático. O gerente pediu desculpas. Mas Rafael sabia que as desculpas não apagavam as noites de angústia que vivera. Para reparar o transtorno, a instituição ofereceu uma indenização. Não era apenas dinheiro, era uma forma de reconhecer sua honestidade e a falha no sistema. Rafael, que nunca havia esperado nada além de justiça, aceitou com dignidade. Sentiu que, de algum modo, a vida estava lhe devolvendo o equilíbrio que tinha sido roubado. Dona Helena, profundamente envergonhada, quis agradecer. Disse que jamais se perdoaria se ele tivesse perdido algo por causa dela. Mas Rafael segurou suas mãos e respondeu: "A senhora não tem culpa. O erro foi do banco, e se eu tivesse a chance, ajudaria de novo." Aquela frase trouxe lágrimas aos olhos da viúva, que passou a enxergá-lo como parte da família. A partir daquele episódio, Helena e Rafael criaram uma relação de amizade sincera. Ela passou a convidá-lo para almoçar aos domingos e Clara, a filha dele, logo ganhou em Dona Helena uma espécie de avó adotiva. O gesto, que começou com algumas sacolas, se transformou em um laço de afeto que nenhum sistema bancário poderia apagar. E no fim, Rafael entendeu que nem sempre o bem volta da forma como esperamos. Às vezes, ele vem em forma de provações, de lições difíceis que moldam nosso caráter. O bloqueio da conta, que parecia uma tragédia, acabou se tornando a porta para uma nova fase em sua vida. Uma fase de vínculos verdadeiros e recompensas inesperadas. A história de Rafael e Dona Helena logo se espalhou pelo bairro. Muitos vizinhos, que antes cochichavam sobre a conta bloqueada, agora comentavam sobre a honestidade dele e a amizade improvável que nasceu do acaso. O que começou como desconfiança virou respeito. Rafael, sem querer, se tornara exemplo de como a verdade sempre encontra seu caminho. Para Helena, o impacto foi ainda mais profundo. Sentiu que não estava mais sozinha,
que alguém a enxergava além do rótulo de viúva frágil. O carinho de Rafael e de sua filha Clara devolveram cor aos seus dias, que antes eram cinzentos. Descobriu que família não é feita apenas de sangue, mas de quem escolhe permanecer ao seu lado. A comunidade também aprendeu algo valioso. Não se deve julgar rapidamente quem enfrenta dificuldades. Muitos perceberam que, se fosse com eles, poderiam estar na mesma situação de Rafael. Isso despertou uma nova sensibilidade entre vizinhos, que começaram a oferecer ajuda mútua em pequenas coisas. Carregar compras, consertar algo, dividir alimentos. Rafael, por sua vez, nunca esqueceu a lição. Entendeu que a vida testa nossa generosidade de formas inesperadas. O bloqueio de sua conta foi doloroso, mas revelou que até nos momentos de injustiça é possível colher algo bom. Sua amizade com Dona Helena era a prova viva de que bondade não se perde, apenas se multiplica. E assim, o homem simples que um dia apenas estendeu a mão para uma senhora no mercado acabou transformando não só sua própria vida, mas também a de todos ao redor. Como uma pedra lançada em um lago, seu gesto pequeno gerou ondas que se espalharam muito além do que ele poderia imaginar. A história de Rafael mostra que a vida tem formas curiosas de testar nossa bondade. Ele poderia ter ignorado Dona Helena no mercado, mas escolheu carregar suas sacolas e ainda dividir o pouco que tinha. O destino, porém, respondeu com um golpe inesperado: o bloqueio da sua conta bancária. À primeira vista parecia injustiça, mas a verdade é que grandes recompensas nem sempre chegam embrulhadas em sorrisos. Às vezes, elas vêm na forma de provações, como se o universo quisesse medir a firmeza do nosso caráter. Rafael manteve a calma, lutou por sua dignidade e, no fim, colheu não apenas a justiça, mas também uma amizade verdadeira. Dona Helena, por sua vez, reencontrou esperança ao perceber que ainda existiam pessoas dispostas a ajudar sem esperar nada em troca. O gesto simples de Rafael devolveu a ela não só pão e leite, mas também a sensação de pertencimento. E essa transformação foi muito além das prateleiras de um mercado. A comunidade inteira foi tocada pelo episódio, aprendendo que o bem nunca se perde. Ele sempre volta, ainda que de maneiras diferentes. Rafael passou de suspeito injustiçado à inspiração, provando que caráter é a verdadeira riqueza que ninguém pode bloquear. E eu te pergunto, quantas vezes você já pensou em desistir de ajudar alguém por medo das consequências? Será que não é justamente nessas situações que a vida nos oferece a chance de mostrar quem realmente somos? E agora, eu quero ouvir você. Já viveu uma situação em que fez o bem e logo depois algo inesperado aconteceu? Acredita que a vida sempre encontra um jeito de recompensar a bondade, mesmo quando tudo parece dar errado? Compartilhe sua experiência nos comentários. Ela pode inspirar muita gente. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, você continua acompanhando narrativas reais que mostram como gestos simples podem gerar grandes transformações. E já fica o convite. No próximo vídeo, você vai conhecer mais uma história surpreendente, daquelas que provam que o destino tem formas misteriosas de virar o jogo. Tenho certeza de que você não vai querer perder.